Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sedna. Sedna, um planeta anão transplutoniano que nesse ano de 2023 vai entrar no signo de Gêmeos e só sai do signo de Gêmeos em 2067, pois esse planeta anão ele é bem lento, seu tempo de órbita é mais ou menos 11 mil anos, tá, gente? Então é bastante tempo aí. Como ele está passando aí pelo seu perigeu, ele está no momento mais rápido, né? Ele vai passar relativamente rápido pelo signo de Gêmeos, porém tem signos que este ponto, esse corpo celeste, passa mais de 1000 anos dentro do mesmo signo, tá, gente? Então, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os simbolismos arquetípicos desse ponto, sobre a sua mitologia e sobre também outras coisas que eu pesquisei, o mapa da entrada em Gêmeos, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vi o astrólogo, o mestre Carlos Harmit, aqui do YouTube, comentando sobre esse aspecto e me interessei profundamente. Desde então, as últimas semanas, eu passei pesquisando sobre Sedna. Sedna é esse planeta, esse plutóide, né? Plutóides são esses planetas transplutonianos que ficam além da órbita de Plutão. Então, eles vêm depois ali do cinturão de Kepler e tudo mais, tá? O nome astronômico desse corpo celeste é o 90377 Sedna. Foi descoberto no dia 14 de novembro de 2003 e sua órbita é aproximadamente de 11 mil anos. É uma órbita excêntrica, que isso quer dizer? Não é uma órbita, entre aspas, nivelada. Ela tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo, tá? E é uma órbita também elíptica, assim como praticamente todas as órbitas, né? Porém, tem algumas órbitas que se aproximam mais do círculo perfeito. Essa aí é totalmente excêntrica mesmo e ela é bem diferenciada. Como vocês podem ver na representação que eu fiz aqui para vocês, pessoal, o ponto em que Sedna está mais próxima da Terra é quando ela está passando pelo signo de Touro de Gêmeos. E o ponto em que ela está mais longe da Terra é o ponto em que ela passa por Escorpião e por Sagitário, que são dois signos e que ela fica mais de 1000 anos dentro deles, completando aí um tempo de órbita de 11 mil anos, o equivalente a quase 5 eras astrológicas aqui para a Terra, tá? 5 eras astrológicas, gente. Então a gente está falando de um posicionamento que ele está mexendo com um ciclo muito além do que a nossa consciência individual é capaz de compreender. É algo novo ainda para a gente conseguir assimilar, é algo que transcende muito a nossa capacidade de compreensão, tá? Esse que está maior à esquerda é um dos símbolos de Sedna, porém dentro do programa que eu uso, o programa de astrologia que eu uso, que é o Janus, o símbolo aparece dessa maneira, né? Um pouquinho diferente, igual como está ali perto da órbita, tá? Então, estes são os dados astronômicos sobre esse plutóide. Agora, vamos entender a parte simbólica deste astro, vamos entender a parte simbólica, tá? E para explicar, para que vocês entendam melhor essa parte, eu vou trazer um pouco aqui da mitologia a respeito de Sedna. Quem era essa Sedna, né? Então, Sedna é uma deusa Inuit, é uma nação indígena esquimó da região ali do Canadá, tá, pessoal? E ela é representante do mar, ela é a senhora do mar e também é governante do Adlivun, seria então o submundo Inuit. Então, essa senhora do mar, a Sedna, é uma deidade que ela toma conta, é senhora dos domínios aquáticos e também dos domínios do submundo. Então, ela é meio que uma mistura de Iemanjá com o Hades. Essa Sedna, né, na mitologia Inuit, ela era uma jovem de uma aldeia
cujo pai era um velho pescador, né? O pai era um velho pescador. E a Sedna era muito independente, né? Ela era bem seletiva a respeito daquele rapaz que iria ter o coração dela, né? Até que surge um caçador muito sedutor e a convence, a seduz a casar. Ela então se casa com esse suposto pescador e vai morar com ele numa ilha. Só que quando ela chega nessa ilha, ela foi enganada, revela como uma águia extremamente agressiva que tenta enjaular a Sedna, que tenta controlar a Sedna e manter ela em cativeiro. Então, essa águia, né, simbolizando aí a força do ar, ou seja, a mente, a razão do ser humano, tentando controlar a força feminina, a sensibilidade feminina dentro da jaula. Mas o que acontece? O pai de Sedna, né, um velho pescador, ele era muito cuidadoso com a Sedna, se preocupava com ela, né? Tinha um senso de responsabilidade para com sua filha, e ele parte numa jornada para entender onde a Sedna está. Ele sabia que ela havia se casado, sabia, né, onde poderia estar e foi à procura. Chegando na ilha, ele encontra sua filha naquela situação de cativeiro, né, e a tira dessa situação e foge com ela em um barco. Porém, durante a sua fuga, o pai de Sedna e Sedna são surpreendidos por essa águia que ataca o barco, né, e tenta virar o barco. Sedna, então, fica presa no barco, fica segurando o barco, né, com suas mãos para não afundar. Só que a águia se prepara para dar ali uma nova investida para cima do barco, e o pai de Sedna, vendo a situação, decide então por decepar os dedos de sua filha para que ela afunde ao mar, e assim ele consiga fugir no barco já estabilizado. E Sedna, logicamente, com essa situação, se sente muito revoltada, né, e afunda. E contam as lendas inuites que cada dedo de Sedna se tornou uma espécie marinha do mar do Atlântico Norte. Tá? Então, essa é a história de Sedna. Portanto, ela representa essa força aquática altamente fértil, né? Através de seus dedos, as espécies foram criadas, né? Então, ela simboliza essa potência criadora, porém, ela também simboliza uma imagem que sofreu muito com contextos, com figuras que podem ser muito bem traduzidas em figuras saturninas e mercurianas, né? Como, por exemplo, o pai velho, né, que representa aí Saturno, cuidador, né? E também Mercúrio, que representa aí a águia, a força do ar, a razão, o caçador, né? A gente tem o eixo do conhecimento, né? Também trazendo a imagem daquele que é o caçador, que tem a flecha, né? O centauro. Então, essa mitologia ela envolve diversos aspectos astrológicos, é uma mitologia complexa, é de muita complexa interpretação também, tem vários nuances, né? Então, cede nessa força aquática revoltosa, cujo seu mito tem relações de conflitos com arquétipos relacionados a Mercúrio, Saturno e ligações com o submundo de Plutão. E aí o que acontece depois que a Sedna afunda aí e passa por essa história trágica, né? Junto com figuras masculinas que as acompanhavam, né? Que lhes deveriam proteção, né? E não tamanha crueldade. Ela se torna governante do submundo inuit, do Adlivun, né? Então ela se torna aí uma figura de poder, ela controla aí as sombras do mundo, e esse Adlivun é o lugar onde todas as almas têm que passar, para ela passar ali pela sua, depois que elas desencarnam, né? Seriam mais ou menos como um umbral, né? Inuit. Então essa Sedna,
ela se demonstra como uma força de cobrança, né, de responsabilidade. Então, a Sedna, ela questiona essa imagem séria, que preza por uma certa responsabilidade, né, que tem uma certa responsabilidade, mas na hora do vamos ver, escolhe por se salvar, né? Então, a hipocrisia, né? Sedna tem muito a ver com o combate à hipocrisia, né? E ela também movimenta as forças sombrias para combater esse tipo de coisa. E Mercúrio aí aparece de uma forma sombria, né, no sentido de enganar, no sentido de usar as palavras para ludibriar Sedna. E também, muito interessante o simbolismo da águia querer prender Sedna na jaula, ou seja, Sedna aí representa a figura aquática, ou seja, as nossas emoções, a nossa sensibilidade, e Mercúrio, a água, que é a nossa mente racional. Então, esse mito também retrata muito do nosso conflito interno, que é da gente ficar sempre querendo controlar nossas emoções, racionalizar aquilo que não deve ser enjaulado, aquilo que não deve ser colocado em uma caixa, né? Então, Sedna nos convida também para esse rompimento entre essa lógica racional que tantas vezes poda a nossa sensibilidade. Agora que a gente já entende um pouco mais sobre o que representa esse corpo, quais são os simbolismos arquetípicos contidos nesse corpo celeste, nesse simbolismo astrológico, vamos aos dados, né? Então, pessoal, Sedna entra no signo de Gêmeos dia 15 de junho, agora de 2023, e só sai desse signo de Gêmeos dia 10 de abril de 2067. Então, pessoal, vão ser mais de 30 anos de Sedna no signo de Gêmeos. Quando ela sair do signo de Gêmeos, inclusive, o Plutão, que hoje está entrando em Aquário, já vai ter saído de Aquário, já vai ter saído de Peixes e vai estar no grau 0 de Áries. Então, a gente vai passar muita água por debaixo dessa ponte. É óbvio que muitas transformações vão acontecer. Isso é uma coisa que já vai acontecer por conta ali do trânsito de Plutão em Aquário. E essa Sedna, ela entra já no signo de Gêmeos, fazendo um trígono com Plutão. E esse mapa de entrada com esse trígono, ele já demonstra que serão décadas transformadoras e de profundas mudanças na sociedade, instituição e também na maneira de ensino e comunicação. Então, tecnologias aí arrebatadoras nesse sentido a gente pode esperar para os próximos 30 anos. Também podemos esperar grandes fenômenos naturais envolvendo ar, eletricidade e água, tá? Então, a maneira como a gente utiliza a energia elétrica pode mudar, a gente pode ser surpreendido, passar por algum tipo de mudança na questão de distribuição de energia elétrica, tá? Nova fonte de energia elétrica e também tecnologias aéreas e aeroespaciais, né? A gente pode ver isso aí acontecendo, já estamos vendo, e para os próximos 30 anos promete que vai continuar se desenvolvendo muito, né? E também uma outra coisa, né, que pensando aqui, por Sedna representar as águas e os oceanos, e essa tecnologia toda, a gente pode estar falando de sondas de oceanografia e das tecnologias dos mais diversos tipos. Aqui eu não sou da área de oceanografia, eu não vou saber termos específicos, né? Mas todas as tecnologias voltadas para essa área que possam estar descobrindo aí novas espécies marinhas, estudando o solo de oceanos, né? Descobrindo coisas, campos arqueológicos, né, em oceanos, em mares e tudo mais, coisas desse sentido voltada para esse lado, né? Coisas assim podem acontecer. Porém, é necessário
sempre que a gente vai olhar um trânsito astrológico, a gente olhar o ciclo passado, né? E essa Sedna tem aí o ciclo de 11 mil anos. Esse é o problema, né, pessoal? 11 mil anos é muito, muito distante. E o que a gente tem de informação sobre essa época é segundo a ciência tradicional. Hoje, que a gente está tendo acesso a novos campos arqueológicos, que nós estamos tendo novas descobertas a respeito desse período, tá? Então pode ser que as coisas mudem, pode ser que a gente tenha novas descobertas, que alguns livros de história tenham que passar por alguma alteração nos próximos anos, tá? Mas, até onde a gente sabe, há aproximadamente 11 mil anos, estava acontecendo o fim da última era glacial. Tá? Então, o planeta ficou muito tempo ali congelado, né, durante uma era glacial. Sabe aquele filme Era do Gelo? Mais ou menos isso. E há 11 mil anos foi o fim dessa era glacial. Tá? E também estávamos passando da transição do Paleolítico para o Neolítico. Esses são períodos pré-históricos do nosso planeta, tá? Paleolítico significa pedra lascada e Neolítico significa pedra polida. Então, o que define essa transição foi a maneira com os quais o ser humano fazia os utensílios para a sua vivência. Uma das coisas que também marca a transição do Paleolítico para o Neolítico foi a utilização do fogo. Então, agora, o ser humano consegue cozinhar a comida. Portanto, assim, existe uma maior segurança alimentar, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? O risco de ter bactéria na carne e tal diminui, porque com alta temperatura você mata as bactérias. Então, ali com a descoberta do fogo, o ser humano conseguiu também começar a pensar em deixar de ser nômade. Ainda no Neolítico, eles ainda eram nômades, né? Até o surgimento da agricultura, mas foi também nessa época que houve a popularização da agricultura. E isso combina muito com a Sedna saindo de Touro e entrando em Gêmeos, que Touro é o signo da agricultura, né? Da fartura da terra, né? Então ela sai de Touro, ela traz o advento de Touro para Gêmeos, então ela populariza, né, propaga esse conhecimento da agricultura. Então foi nessa época que a gente começou a ter um desenvolvimento, a gente começou a sair do primitivo, tá, gente? Obviamente que foi um processo lento e a gente está saindo em algumas instâncias. O ser humano ainda está saindo do primitivo e tem alguns que ainda não saíram, né? Mas vejam aí que foi um período de profunda transformação e transformações importantes para a humanidade. E nós podemos esperar mais uma dose de transformações importantes, sim, tá, pessoal? Esse é um trânsito que reforça o que a gente já tem falado sobre os próximos anos aqui no canal, né? Reforça o que a gente já está falando. Outra questão, Plutão dentro do signo de Aquário, ele tem como seu regente Urano, e o Urano está no signo de Touro. E isso também é um dos aspectos que vai mexer com questão de plantação, de agricultura, de alimentação, de transporte, de produção e tudo mais, tá? Então são coisas que se relacionam, observem que interessante, tá, gente? Então, é isso. Um pouco da pesquisa que eu fiz, tá? Eu não vou me aprofundar muito em detalhes do detalhes, também não vou fazer análises por casa, gente, por quê? Esse ponto, ele foi descoberto muito recentemente, tá? Ele ainda está em pesquisa, ainda está em estudo, então não tem como eu sair utilizando para fazer previsões pessoais específicas, tá? Outra coisa que é interessante lembrar, pessoal, é que Sedna foi descoberta no dia 14 do 11 de 2003 e logo em seguida, em 2004, houveram grandes tsunamis que atingiram ali Tailândia, né? Então, bem próximo ali da descoberta, houve aí a invasão de água em grandes proporções de terra, o que também
traduz o arquétipo de Sedna num signo de Touro, que era o signo que ela estava lá em 2003, tá? Então agora a gente vai passar, vejam aí como o ano de 2023 é importante, né? Como vai trazer profundas transformações, como é um marco para a humanidade, né? Ano de 2023 é um marco aí do século, tá, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Seja membro, agora você pode ser membro. Além de emojis exclusivos e selos de fidelidade, você também tem direito a descontos em todos os serviços que eu presto. E para ter acesso aos serviços que eu presto, basta você escanear o QR Code que você vai ser redirecionado para minha conta do WhatsApp e lá vai poder tirar qualquer dúvida, perguntar, tudo que você quiser, tá bom? É isso, pessoal. Eu desejo a vocês ótimos 30 anos de Sedna e Gêmeos. E se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, deixa aí nos comentários se já aconteceu uma das coisas que a gente falou nesse vídeo, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!